Olá, quarto ano, tudo bem? Saudades à beça de vocês, como é que vocês estão? Espero que todos bem, né? Vamos lá. Olha só, agora a gente vai falar do capítulo 4. Nas aulas anteriores a gente falou tudo relacionado, né? A gente falou de Darwin, a gente falou de material, a gente falou de mistura, a gente aprendeu o processo de seleção de materiais e agora a gente vai falar dessa transformação de material. O que esse assunto, o que esse capítulo vai abordar? Na verdade, ele vai falar da temperatura da água, da temperatura do clima. Então é um conteúdo fácil, de fácil entendimento. A gente vai fazer uma leitura breve de alguns tópicos e eu vou pedir para vocês sublinharem e eu vou explicando algumas coisas ao longo do conteúdo, tá? Hoje nós vamos fazer esse conteúdo, nós vamos até a página 63. Então nós vamos fazer a 60, a leitura 61, 62 e 63. E aí na próxima aula a gente dá continuidade ao conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Preste atenção. O que acontece? Aqui é a transformação de materiais. Vocês podem observar que aqui, ó, nós temos um ambiente, né? Isso aqui é um ecossistema, né? Esse ecossistema tá sofrendo grandes impactos naturais. Na verdade, ele tá sofrendo um impacto assim absurdo. Todo mundo sabe que os pinguins, eles vivem a maioria nessas áreas que são muito geladas e eles estão sendo reduzidos pela metade. Por quê? Eles estão, quando eu falo de redução, eu falo de morte, tá? Nesse determinado assunto aqui. O que acontece com esses pinguins? Eles estão morrendo, estão saindo desse ecossistema, na verdade morrendo, foram reduzidos, porque as geleiras estão sendo derretidas. Os grandes icebergs, né? Icebergs são pedras de gelos enormes. Elas são grandes e elas são bem profundas. E o que acontece? Por que esses pinguins não estão fazendo mais parte desse ambiente? Por conta dessas geleiras estarem derretendo. E o que vem causando esse derretimento dessa geleira? Uma coisa que a gente sempre ouviu falar, que isso aí não é moda, é uma palavra que a gente vem escutando ao longo dos anos, chamada aquecimento global. O aquecimento global é o causador dessa redução de seres vivos nesse ambiente aqui, certo? Por quê? Porque essas geleiras estão sendo derretidas pela grande quantidade de calor no planeta. Porque quando eu falo de aquecimento global, eu falo de um todo, eu falo do globo, eu falo da Terra. E esse globo, ele é o nosso planeta, onde ele vem acontecendo essa grande, ele está esquentando, né? Vocês podem perceber que as temperaturas, elas não têm vindo amenas, elas são extremas, são temperaturas extremas, ou é muito quente ou é muito frio, certo? E aí nas últimas décadas a gente vem, na verdade, os observadores, os cientistas, eles vêm ao longo do tempo observando esse aquecimento do planeta que tem causado essa grande redução de pinguins na Antártida, certo? E nesse capítulo a gente vai falar sobre a mudança da temperatura e a transformação da água. O que é essa transformação da água? Por que a água se torna quente? Por que a água se torna fria? Por que a alteração climática? O que é isso? E é isso que a gente vai falar nesse capítulo, tá? E aqui, ó, o que vocês vão fazer? Esse trocando ideias aqui. Vai responder no próprio livro esses dois tópicos. Pensa um pouquinho e presta atenção no que eu acabei de falar. No primeiro tópico, ele enfatiza o seguinte: o que aconteceria caso a temperatura estivesse diminuindo? Diminuindo, gente, é resfriando, aumentando, aquecendo. Não esqueçam. Quando vocês já até na sala de aula falam assim, professora, aumenta um pouco, diminui um pouco a temperatura. Quando eu vou diminuir a temperatura do ar-condicionado, eu vou deixá-lo mais fresco, mais gelado. Agora, aumentar a temperatura é aquecer um pouco mais aquele ambiente, ok? E o segundo tópico diz o seguinte: o aumento da temperatura faz com que o gelo derreta? Se eu vou aumentar a temperatura, aquecer, transformando-se em água? Isso é uma afirmação. Agora quer saber quais são os outros materiais que também podem ser transformados por mudanças de temperatura? Responde para mim que na próxima aula eu vou querer saber. Viramos a página. Aqui, ó, fatores de transformação de materiais. Olha só, gente, aqui ele dá um exemplo claro que acontece sempre no nosso dia a dia. Aqui a gente vai falar da mudança do estado físico. Por exemplo,
A gente pega um recipiente onde se faz gelo, né, uma forma de gelo, e colocamos água em temperatura normal. Ao colocarmos essa água em temperatura normal, nós queremos fazer o quê? O gelo. Eu vou pegar esse gelo e vou colocar no congelador. Quando passar um período, essa água vai estar o quê? Congelada. Então houve o quê? Uma transformação de material. Alterou-se a temperatura, ok? E quando eu quero fazer o inverso, eu vou retirar, porque eu quero utilizar esse gelo para colocar em um suco, em alguma bebida. Aí o que eu quero fazer? Eu vou retirar esse gelo do congelador e vou deixá-lo por um tempo em um ambiente fora do congelador. O que vai acontecer com esse gelo? Ele vai se derreter. Então isso aí é uma transformação que de ambiente, certo? Aqui agora na temperatura, não esqueçam por favor de colocar a data aqui no cabeçalho, 1/4/2020. Aí olha só, aí eu venho aqui na temperatura. É verdade, é fato que a temperatura pode variar bastante, né? Nós temos visto os noticiários e nós temos observado que os outros países, né? No Brasil é outono, mas nos outros países ainda é inverno. Então a temperatura ela varia de um lugar para o outro, certo? Então quem é que faz essa variação de temperatura? São as alterações climáticas. Cada local tem a sua característica de estação do ano. E quem realiza esse movimento que faz essa estação do ano é o movimento de translação. Então, a gente pode observar o seguinte: no inverno, a temperatura é bem mais baixa. No verão, a temperatura é alta. Tanto é que, às vezes, nas reportagens, nos jornais, eles falam assim: com o aumento da temperatura, com o sol, esse verão carioca de altas temperaturas. É um verão o quê? Um verão quente, ok? Aí ele diz lá no sul, é o extremo, né? No sul, com baixas temperaturas, né? A temperatura pode chegar a um determinado período, isso na região sul, ou seja, que é um local mais fresco, certo? Aí vocês sublinhem aqui por gentileza, a temperatura pode variar bastante, certo? Vamos lá. Mudança na água. As mudanças nas características da água estão acontecendo a todo momento e nós conseguimos observá-las no cotidiano quando ela é aquecida ou resfriada. Por exemplo, isso acontece porque a água pode se apresentar em 3 formas, que são conhecidas como estados físicos. Então aí que eu volto à questão do estado físico. Nós temos 3 estados físicos da água, que é um assunto que a gente vai falar lá na frente. É o sólido, líquido e gasoso, certo? Aí aqui vocês vão sublinhar para mim, por favor, por gentileza. O gelo é o estado sólido, a água propriamente dita, o estado líquido, e o vapor é o estado gasoso. Então vai sublinhar aqui, ó. O gelo é o estado sólido, a água propriamente dita é o estado líquido, e o vapor de água é o estado gasoso, certo? Nós vamos falar disso lá na frente mais um pouquinho. Aí aqui, veja a seguir as mudanças de temperatura. O que pode causar? Um exemplo, o responsável pega uma roupa, ou lava a mão, ou lava na máquina de lavar. Na máquina de lavar, ele tem o modo de centrifugar, ou seja, a roupa sai úmida, né? Sai bem úmida, não sai encharcada, não sai molhada. Mas, de qualquer maneira, o responsável vai estender essa roupa em um determinado local. Ou quem lava a mão também no tanque, a pessoa tem aquela função de torcer o tecido para tirar aquele excesso de água na roupa. O que vai acontecer? Ele vai pegar essa roupa e vai estender em um local que é aberto. E essa água, você vai ver secar essa roupa? Claro que não. Quem vai ter a função de secar essa roupa? O sol, ou o ambiente. Vai fazer o quê? Que essa água vai fazer com que essa água evapore. Você consegue ver esse vapor? Não, você não consegue ver esse vapor, tá bom? Nessa situação aqui, das roupas secando no varal. Agora o granizo. O granizo é a formação, por exemplo, ano passado, se eu não me engano, no Rio de Janeiro teve uma chuva de granizo, onde quebrou diversas telhas em shoppings, enfim, foi uma confusão. O que aconteceu? O que é isso? A temperatura aqui embaixo, no solo, ela é quente. E a temperatura aqui em cima, ela é fria. Quando há excesso de vaporização da água formando essas nuvens, elas ficam carregadas.
Então há um choque térmico. A água cai e a temperatura aqui sobe. Faz com que o que, gente? Faz com que forme pequenos pedaços de gelo que caem na forma de chuva, chamado granizo e não granito. Não existe chuva de granito. Se tiver chuva de granito, não vai dar certo. É chuva de granizo, ok? E aqui, ó, na número 3, é uma outra situação de mudança de temperatura. Eu não sei se todo mundo tem acesso, mas existem regiões serranas em determinados estados do país. Essas regiões serranas, já diz o nome, ó, encontra-se na serra. Lá a temperatura é sempre mais baixa que aqui embaixo. Então, por quê? Quanto mais alto, mais frio é a temperatura. Ela fica uma temperatura o quê? Ela fica gelada. Ah, professora, eu já fui numa região serrana. Então, nessa região serrana, quando você tá lá, fala, é muito mais fresco que o Rio de Janeiro. É lógico, por quê? Porque ela encontra-se no alto. Quanto mais alto a montanha, mais frio se é. Aí aqui, ó, a Cordilheira dos Andes é extremamente alta. Como a temperatura no topo das montanhas dessa cordilheira é baixa, ocorre o quê? A formação de neve, que recobre os seus picos. Os picos são o quê? O alto dessas montanhas aqui, tá certo? É uma aula que a gente teve agora do nosso conteúdo. Coloquem as datas nas páginas que eu pedi e na próxima encontro eu quero ver a correção da página 61 e a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Um grande beijo e até a próxima.